Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 24. Consciência limpa. Ouçamos primeiro o texto. O texto nós vamos tirar da Bíblia do Peregrino. De São Paulo, no versículo 12, do capítulo 1. Nosso orgulho consiste no testemunho da consciência, ou seja, que pela graça de Deus, e não por prudência humana, me comportei com todos, e em particular convosco, com a simplicidade e sinceridade que Deus pede. Não vos escrevi outra coisa, a não ser o que ledes e compreendeis. E como em parte o compreendestes, espero que o compreendais inteiramente, que no dia de nosso Senhor seremos vosso orgulho, assim como vós o nosso. Com essa confiança, eu me propus ir primeiramente visitar-vos, como novo obséquio. Seguir depois para a Macedônia e daí retornar a vós, para que preparasseis minha viagem à Judéia. Seria tal propósito um ato de leviandade? Decidi-o por motivos humanos, vacilando entre o sim e o não? Deus me é testemunha de que, quando me dirijo a vós, não confundo o sim e o não, pois o Filho de Deus, Cristo Jesus, aquele que nós, com Silvano e Timóteo, vos pregamos, não foi um sim e um não, já que nele se cumpriu o sim. Porque todas as promessas de Deus nele cumpriram o sim. E dessa forma, nós por ele respondemos amém, para a glória de Deus. É Deus quem nos mantém, a nós e a vós, fiéis a Cristo. Ungiu-nos, selou-nos e pôs em nosso coração o Espírito como penhor. Motivos da mudança de planos. Juro, versículo 23, juro por minha vida e tomo Deus por testemunha, que, se não fui a Corinto, foi em consideração a vós. Não somos donos da vossa fé, mas cooperadores de vossa alegria, já que vos mantendes firmes na fé. Então, esse é a parte que nós vamos refletir no dia de hoje. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 a 34. Versículo 12. Este é o nosso motivo de orgulho, o testemunho da consciência de que nos comportamos no mundo e mais particularmente em relação a vocês, com a santidade e sinceridade que vem de Deus. Não foram razões humanas que nos moveram, mas a graça de Deus. Paulo havia pedido à igreja de Corinto que com ele intercedesse e agradecesse a Deus. É justo que esta igreja o faça,
pois Paulo merece, tendo em vista a sinceridade de sua obra de evangelização. Paulo agora se gloria devido ao testemunho da sua consciência. A referência aqui em se gloriar acontece quando o ser humano reconhece a sua pequenez e nega-se a si próprio e volta a olhar para o futuro que Deus lhe promete. Ele se gloria não de sua própria força, mas segundo sua consciência. Assim, Paulo pode fanar-se por ter vivido no mundo e entre os coríntios em santidade e sinceridade de Deus. Ele se ufana na santidade e sinceridade de Deus. Essas virtudes, Paulo as adquiriu porque Deus lhe confiou. A santidade é o amor com que Deus nos atrai e impõe com dignidade para todos os cristãos. A sinceridade é uma qualidade primordial de Deus. Ele é verdade, pois somente Ele é puro e sincero por excelência. Amparado pela graça divina, Paulo apóstolo pode garantir que ele não é conduzido por sabedoria humana, sabedoria da carne. Durante sua estadia em Corinto, Paulo sempre se manteve às custas do seu trabalho e jamais recebeu algo da comunidade, embora ele tivesse o direito como missionário. Paulo esteve em Corinto somente para servir a comunidade, sem interesse algum. Versículo 13. O fato, não há nada em nossas cartas além daquilo, de fato, não há nada em nossas cartas além daquilo que vocês leem e compreendem. Espero que vocês compreendam plenamente. Justamente por causa de suas cartas, Paulo foi acusado de sabedoria carnal. Ele mesmo teve de se defender da má interpretação de suas cartas, que os coríntios acusavam que nas cartas Paulo não era sincero. Paulo sabe que pelo menos uma parte da comunidade entendeu bem suas cartas, devido ao anúncio da volta do Senhor Jesus. Paulo tem esta perspectiva. Paulo aqui defende sua sinceridade e que ele é compreendido por algumas pessoas da comunidade. Versículo 14. Assim como em parte já nos compreendem que somos para vocês motivo de glória, assim como vocês o serão para nós no dia do Senhor Jesus. O dia do Senhor, esperado no Antigo Testamento, volta agora considerado aqui como dia de Cristo ou parousia, presença e retorno de Jesus Cristo, que vem para julgar na sua glória os vivos e os mortos. Paulo é motivo de glória para a igreja de Corinto. E no dia do Senhor Jesus, o cristão de Corinto será motivo de glória para Paulo, por causa da salvação daqueles membros da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, fundada por Paulo com tanto sacrifício, inclusive enfermo, e que ele cuidou, se torna título de glória de Paulo, porque foi Paulo que os conquistou para Cristo e para a eternidade. Esta igreja será então a glória de Paulo, que foi seu fundador. A relação recíproca entre Paulo, que fundou a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto, no dia do Senhor, que será a glória de Paulo, que ele conquistou pelo trabalho missionário para Cristo.
Visita de Paulo planejada e não executada. Versículo 15. Animado por essa certeza, eu pretendi, em primeiro lugar, ir ao encontro de vocês para que recebessem uma segunda graça. Paulo tinha projetado a segunda viagem e estadia a Corinto. Uma segunda e depois uma terceira viagem. A segunda viagem teria o objetivo de resolver problemas locais, mas esta viagem não aconteceu. Ele não os visitou, mas escreveu-lhes uma carta. E os coríntios ficaram aborrecidos por Paulo não ter ido como prometera a Corinto. Afirmavam que Paulo promete, mas não cumpre o prometido. A terceira viagem seria consequência da segunda, quando passaria depois de ir para Macedônia, ele retornaria a Corinto e de lá iria para a Judéia. A segunda visita de São Paulo seria para a igreja de Corinto uma segunda graça, isto é, a graça de Deus que seria proporcionada à igreja de Corinto com a visita do apóstolo. Versículo 16. Depois seguiria para a Macedônia e, finalmente, da Macedônia, retornaria até vocês, a fim de que me preparassem a viagem para a Judéia. Estes eram os planos de Paulo. Ele visitaria Corinto, depois iria para a Calcedônia, retornaria para Corinto e de lá iria para a Judéia. Mas seu plano não deu certo. Versículo 17. Será que fui leviano ao fazer esse projeto? Será que os meus planos foram inspirados por objetivos puramente humanos, de tal modo que em mim existe sim e não ao mesmo tempo? Paulo quer explicar os motivos de sua não ida a Corinto. Paulo, por ter modificado seu plano de viagem, recebeu a censura dos cristãos de Corinto, e era acusado de que o plano do apóstolo foi traçado por inspiração da carne, objetivos puramente humano e egoísta, e de ser uma pessoa instável. Ora diz sim, ora diz não. A igreja de Corinto critica Paulo porque acredita que ele é uma pessoa instável. Versículo 18. Deus é testemunha fiel de que a palavra que dirigimos a vocês não é sim e não. Deus é testemunha do apóstolo Paulo de que ele não é instável, como vem acusado pela igreja de Corinto. Paulo quer expor que ele, não cumprindo o seu plano de viagem, não o faz leviano e carnal. Versículo 19. De fato, Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu, Silvano e Timóteo anunciamos a vocês, não foi nem sim e não, mas unicamente sim. O sim de uma promessa é o seu cumprimento. Em Cristo Jesus, Deus Pai cumpre todas as suas promessas e por isso ele é o sim puro e total. Paulo, Silvano e Timóteo, eles anunciaram Jesus Cristo, o sim do Pai, e somente este sim. Versículo 20. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Por isso, é por meio dele que dizemos amém a Deus, para a glória de Deus. Se o sim de uma promessa é seu cumprimento, o amém é o reconhecimento deste sim, assim seja. Todas as promessas de Deus Pai se encontram em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o sim do Pai.
E é por esta mediação de Jesus, o Filho, que damos o amém a Deus Pai. E isto é uma expressão da glória do Pai. Jesus e o sim puro e total, e Paulo o reconhece como o amém do Pai eterno. Versículo 21. Quem nos fortalece juntamente com vocês e nos dá a unção é Deus. Deus Pai é o princípio de todo fortalecimento que une Paulo aos Coríntios e que unge, porque ele é que dá a unção. O fundamento sólido da igreja é Deus Pai. Todos nós pertencemos a Ele, Paulo, os Coríntios, e é nele Deus que todos vivem. É Deus Pai que dá firmeza, unidade e perseverança à igreja. A unção se refere aqui ao batismo que confere o Espírito Santo, descrito como uma unção, com o Espírito Santo. Versículo 22. Deus nos marcou com selo e colocou em nossos corações a garantia do Espírito. Aqui, novamente, uma referência ao batismo. O batismo que sela, que marca os cristãos. O batismo, neste selo e unção, é garantia do Espírito Santo. O selo é a marca de identificação, de propriedade, de proteção divina. Ao ser batizado, o homem é arrancado do poder do mal e torna assim propriedade de Deus. Pertence a Deus. O batismo proporciona o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fez menção nesses versículos à perfeita e íntima união de Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. Deus é aquele que age no mundo e se manifesta no mundo, como Deus Pai eterno, manifestado no seu Filho e no selo do Espírito Santo. Nós participamos do sim de Deus no batismo e na graça que o Pai nos dá por meio do seu Filho e no Espírito Santo. Versículo 23. Quanto a mim, invoco a Deus como testemunha de minha vida. Foi para poupar vocês que eu não voltei para Corinto. Paulo apóstolo expõe o motivo do porquê ele não foi a Corinto. Deus, então, aqui vem chamado como testemunha. Paulo queria poupar a comunidade, pois se fosse, deveria censurá-la fortemente, no momento de raiva. Se deve dar tempo ao tempo, para não atropelar as coisas. Versículo 24. Não é nossa intenção denunciar a fé que vocês têm, mas colaborar para que vocês tenham alegria. Quanto à fé, vocês estão firmes. O apóstolo Paulo tinha o direito de exigir e punir a comunidade de Corinto. E ele teme que essas palavras fossem incompreendidas. Assim, Paulo não se posiciona como senhor da igreja de Corinto, mas como servo da igreja de Corinto. E se faz então servo para a alegria da igreja. Foi Deus aquele que fundou na fé a comunidade de Corinto. Paulo é, pois, colaborador, servo de Deus, e se põe a colaborar na igreja de Corinto como servo. A alegria é um sentimento, uma realidade partilhada. A comunidade de Corinto está firme, alicerçada na fé. Essa fé que foi anunciada por Paulo. Depois vamos continuar o capítulo 2, vamos iniciar o capítulo 2. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.